Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Samarone Santos Gonçalves, sou terapeuta, sou constelador familiar, trabalho com a roda medicina xamânica das tradições norte-americanas também, especificamente na linhagem do Joseph Rael e da Felice McDowell. É, Sou mestre em Reiki, venho de uma família de terapeutas e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as relações do dar e receber pelo olhar sistêmico das constelações familiares. Eu também sou professor do curso online, né, da, da Les Amplix. É um curso de 8 aulas, um curso onde eu falo de três princípios sistêmicos: o do pertencimento, o equilíbrio do dar e receber nas relações, que é o que eu vou falar hoje sobre isso, né? E também sobre as ordens familiares, né? Aqui tem um pessoal que está entrando: Bela, Anaí, entrou aqui, Fabiana, Juvetori, Nessa. Bom, enfim, uma galera tá chegando. Tudo bem, galera? Tudo bem? Tô falando aqui de Portugal, né? Tô chegando no Brasil para uma temporada de atendimentos no dia 2 de abril. Fico até 7 de maio, né? Bem interessante. Ahn, Vamos lá, vamos começar primeiro falando de constelações familiares, né? O que são as constelações familiares, o que é o olhar sistêmico pelas constelações familiares. É, o termo constelações ele surge dentro de um paradigma da psicologia profunda, né? Então, quando a gente fala constelações, nós estamos nos referindo justamente a essa metáfora, assim como no céu, assim como na terra. O que quer dizer isso? Que nossos símbolos, nossos arquétipos, nossos paradigmas interiores, eles formam uma constelação simbólica dentro do nosso psiquismo, né? E quando a gente fala constelações familiares, isso quer dizer o quê? Que as imagens que nós temos de família, as imagens que nós temos a respeito do mundo, elas estão enraizadas primeiramente dentro do nosso inconsciente, né? Então, nesse sentido, a expressão constelação familiar tem a ver com qual é a imagem que você carrega no teu inconsciente a respeito das relações que começam na sua família, mas a respeito de todas as relações que você tem na sua vida. Todas elas têm uma simbologia, um significado dentro de você. Esse tipo de terapia, né, esse tipo de trabalho psicoterapêutico, que são as constelações, realmente visam esclarecer esse mundo interior para que você se autoconheça de uma maneira muito mais profunda, né? E o que é tudo que eu vou falar hoje tem muito a ver com o olhar sistêmico. O que eu quero dizer com isso? É, o olhar sistêmico tá, quando eu falo olhar sistêmico, eu quero dizer um sistema é algo vivo. Você tem que ter isso em mente, né? Uma célula é um sistema. Uma comunidade é um sistema. Uma instituição é um sistema. Uma família é um sistema. Um casamento é um sistema. Uma relação entre pais e filhos é um sistema. Algo que existe e é vivo e está sempre realizando movimentos para se manter vivo. Então, quando a gente está falando de um olhar sistêmico, a gente está falando de um olhar que está sempre em torno de um dinamismo, né? Então, quando nós falamos de sistemas familiares, nós estamos falando de algo dinâmico, né? A nossa família
é um composto dinâmico que envolve memórias, histórias, fatos que envolvem tanto o sucesso como a tragédia nas nossas famílias, né? E isso tudo gera um dinamismo psíquico na nossa vida que tem uma influência muito grande sobre as nossas escolhas, sobre o nosso olhar diante da vida, né? É, e uma visão que é que uma das principais visões que nós, como eu vou dizer, que se trabalha em constelações familiares é o que nós chamamos do equilíbrio das relações, né? E quando eu estou falando relações, realmente estou falando de algo que envolve todas as relações, tanto entre nós e outras pessoas, nós e o espaço, nós e a natureza, nós e a economia, nós, os nossos sistemas culturais, o equilíbrio entre o dar e o receber nas relações, né? Antes de eu continuar a falar, por favor, faça perguntas, se você sentir necessidade, você que está aí me ouvindo, tá? E eu vou respondendo, tá? Porque eu vou falando o que eu sinto, o que eu estou pensando dentro do nosso tema. Mas vamos lá, qual que é o ponto, assim, crucial dentro de uma visão sistêmica, de uma visão das constelações familiares sobre as relações humanas? Primeiro que o assunto principal dentro do processo, nós observamos a formação de vínculos. As relações humanas são pautadas pelo vínculo. E o vínculo, nós podemos dizer que é igual a amor. As ligações que compõem os sistemas são feitas de ligações afetivas, né? Então, relação entre mãe e filho, pai e filha, é um vínculo afetivo profundo. Ligações entre aluno ou alunas, aluna e professor, professora. Há um vínculo aí que é formado. Ligações entre os avós e os seus netos. Então, eu estou dando alguns exemplos do que eu quero dizer com vínculo. Você e um projeto que você está envolvido. Isso é um outro vínculo. Em constelações familiares, todos os elementos do sistema são vistos como entidades vivas, né? Você e o seu projeto, por exemplo, que você está envolvido. Então, você é uma entidade viva, o seu projeto é uma entidade viva, é um sistema, você é um sistema. E quando um vínculo se forma, a gente já automaticamente vai falar de um fluxo para que essas relações possam se desenvolver, o fluxo do dar e do receber, né? Porque basicamente os sistemas se desenvolvem, ou seja, o eu e o outro, nós nos desenvolvemos no fluxo do dar e receber. Essa troca de energia é algo que não há um valor exatamente concreto a ser medido, né? O que é observável, o que principalmente se é preciso que a gente observe, realmente é uma sensação de estar conseguindo dar algo que é seu para o outro,
e ao mesmo tempo tendo a sensação que está recebendo algo de volta. Dentro dessa simplíssima matemática subjetiva, nós podemos entrar aí nas diversas questões que compõem os conflitos de relacionamento hoje, né? Vamos começar assim por um exemplo matemático e subjetivo ao mesmo tempo. Uma relação entre duas pessoas. Para que ela possa se desenvolver, é preciso que o fluxo do dar e receber realmente esteja acontecendo. E acontecendo de uma maneira muito simples, assim. Vou caracterizar agora um valor subjetivo. Digamos que eu estou numa relação com outra pessoa, essa relação tem que se desenvolver, se tornar um sistema vivo, né? Pode ser uma relação de amizade, afetiva, o que seja, profissional. Na medida que eu tenho uma outra pessoa dentro, eu estou formando um sistema com ela. Por exemplo, eu vou dar algo para ela que digamos que tenha um valor 10. Seja trabalho que eu dou, seja afeto que eu dou, seja dinheiro que eu dou, seja recursos de ação que eu dou. E, e eu dou 10, um valor 10, certo? É, automaticamente, nesse, nessa condição, essa outra pessoa que recebe 10 de mim, ela entra já num processo energético de ter que me devolver minimamente 10. E para que eu veja um dinamismo, eu preciso até dar 10,1, né? Quando essa dinâmica é desenvolvida, né, é, o vínculo se desenvolve, o amor se desenvolve e o afeto cresce, né? Então, vou dar um exemplo mais simples assim, né? Você e seu amigo saem para jantar, né? E naquela noite, seu amigo vira para você e fala: "Não, você é meu convidado e hoje eu vou pagar a conta", certo? E você aceita, porque dentre as algo que se observa muito no fluxo do dar e receber, quando a vida está te dando algo, é importante mesmo, muito importante, que você receba essa doação de braços abertos e com a máxima gratidão possível. Porque quando você recebe, o que que acontece? Você fica com uma energia correta para devolver aquilo que você recebeu, né? Então, você recebe esse presente do amigo, né? Esse jantar. E vai ficar na conta do inconsciente, na conta concreta, uma possibilidade para que você convide esse amigo outro dia e você pague um jantar. Né? Estou dando um exemplo super simples, mas que é incrível o efeito desse tipo de coisa. Porque quando você convidar esse amigo ou para jantar na sua casa e você faz um jantar, ou você convida para ir ao cinema e você paga o cinema, você devolve ou você dá algo para ele que tenha valor para você e para ele, vocês vão perceber que a amizade em afeto vai crescer, esse afeto, esse amor vai crescer, né? Um exemplo, um outro exemplo, você, sua parceira ou seu parceiro no namoro, né? Um dia
das pessoas resolve presentear o outro com com um carinho, com um agrado, ou mesmo com uma palavra amiga, e é importantíssimo que esse que recebe saber devolver isso, não na mesma moeda, mas de um outro jeito, né? Trocas, é isso. As trocas são fundamentais, elas enriquecem. As trocas são, na verdade, o amor na prática. Não existe. Quando se fala amor, você está falando de troca, né? E isso no olhar sistêmico ele é muito aguçado, esse nosso olhar para isso. É inútil dizer assim, ah, eu te amo, ou ouvir da pessoa que ela te ama. É, isso é completamente infundado, isso é um amor abstrato. E quando nós estamos falando de constelação familiar e equilíbrio do dar e receber, a gente está falando de algo palpável e concreto, ainda que ainda que estejamos lidando com emoções e subjetividades. É um fluxo de troca, então, às vezes quando eu atendo uma pessoa, né, e ela fala, nossa, eu tô com um problema, eu gosto tanto de uma outra pessoa, mas parece que ela não está interessada em mim. E eu falo assim, então aí nós não estamos falando de amor, né? Nós estamos falando de transferência, desejo, mas não de amor, porque amor pressupõe mesmo duas pessoas, ou dois objetos, dois sujeitos. Um está dando algo, o outro está recebendo. Esse que recebe, um dia devolve para esse outro. Então eu te dou 10, recebo 10,1 de você, sinto vontade de retribuir, te dou 10,2, você sente vontade, me dá 10,3, e quando vê a gente vai crescendo essa relação num espiral infinito de crescimento. E é muito bonito isso. Muito bonito, muito simples e não é fácil. Por quê? Alguém fez uma pergunta aqui, Sama, e as pessoas que não conseguem criar vínculos, se conectar de forma recorrente? Bom, essa é uma pergunta interessante que aconselharia de cara fazer uma sessão mesmo, essa pessoa, uma sessão de constelação familiar. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa que tem dificuldade de criar vínculos mesmo tenha algum trauma na família, aonde o amor foi de alguma forma traído, ou maculado, ou machucado. E essa pessoa pode estar identificada com alguma informação do inconsciente familiar, ou não aprendeu, não teve um bom exemplo na relação pai e mãe, vendo esse fluxo do dar e receber, e pode estar carregando algum trauma, algum medo a respeito disso, né? Isso nós podemos ver numa sessão. É, E simplesmente às vezes falta mesmo praticar mais. Se, é, mas se a questão é recorrente, é mesmo aconselhável que se veja isso numa sessão particular e pessoal, ou numa sessão que é em grupo, ou numa sessão individual. Esse é meu. Mas digo a você. Babi, tudo bem, Babi? É, precisávamos ver isso numa sessão mesmo, né? Voltando, né? Onde é que a gente vê problemas? Porque no o fluxo do dar e receber, nós estamos falando de uma coisa muito importante. Nós estamos falando de relação adulta, entre adultos, né? Aonde existem dois sujeitos amadurecidos para esta troca, né? Mas aqui temos uma questãozinha bem interessante, que é na relação entre pais e filhos, né? Vamos colocar as palavras entre pai, entre pai e mãe, né?
não entre pai e mãe, mas entre os pais e os filhos, vocês entendem que eu estou falando das mães e dos pais, né? Ou das mães e filhos, né? A relação do dar e receber, ela está numa outra ordem. Foi observado muito em constelações que o sistema muda. Não é o dar e receber. Os filhos recebem infinitamente dos pais e não têm o compromisso energético de devolver isso aos pais. Na verdade, os filhos recebem infinitamente e a grande contribuição deles é levar isso para a própria vida e fazer com que a sua vida de adulto flua, dê certo. Você vai retribuir os pais com a sua própria prosperidade, sua própria abundância, seu próprio desenvolvimento da sua vida e assim o sistema se equilibra. Eu vou dar uma pausa aqui que alguém perguntou. E quando a gente oferece 10 e recebe 9, você continua dando 10 e 1, 10 e 2 e mantém recebendo 9 e 8? Ah, aqui um problema, Fabiana. Problema sério. Isso gera raiva, frustração. O fluxo do amor está. Talvez você esteja se comportando mais como uma energia mais maternal do que entre adultos. É isso que eu estava falando agora. Quando se entra num fluxo de dar mais e o outro recebe e dá menos, e digamos que essas sensações são muito subjetivas, mas elas são muito concretas, né? Cada um sabe quando, se está se sentindo bem com aquilo que está recebendo, né? Pode ser que o outro esteja se colocando inconscientemente ou parcialmente consciente numa posição de filho, né? Sempre quando alguém está numa posição de maior receptividade, estou falando em relação entre adultos, do que de dar, muito provavelmente essa pessoa e você estão desenvolvendo uma relação desequilibrada, obviamente. Tá, é isso aí. Então, Fabiana, fica essa dica, tá? É, então, a Fabiana perguntou de um exemplo que se encaixa muito, talvez, nessa ideia, né? E, é, e depois, Fabiana, depois essa live vai estar na, na, a Les Amplix vai dispor ela no YouTube, né? Uma coisa assim. É, mas muitas vezes nas relações nós transferimos ainda para as nossas relações adultas a memória e os maneirismos e os padrões de como foi a nossa relação afetiva com nossos pais, né? Acontece o contrário, muitas vezes quando por alguma forma nossos pais estão numa posição às vezes psicologicamente ou até economicamente frágeis, nós podemos crescer, né, numa família que nós crianças nos sentimos responsáveis inconscientemente de cuidar da mãe ou cuidar do pai. Olha, e isso nos cria uma sensação que amar é cuidar e dar e não receber, né? Então, são exemplos, né, práticos assim. É, uma coisa que é muito importante que a gente preste atenção mesmo nas relações, e eu vou usar essa palavra, é na justeza, né? No justo. Se você está dando algo
e quer se sentir bem, receba de volta. Se você está recebendo algo de alguém, seja justo e dê algo em troca. Essas trocas podem ser absolutamente objetivas. Te ofereço um serviço, por exemplo, eu tenho as minhas sessões, elas têm um valor financeiro. Eu ofereço o meu melhor para o cliente e o cliente me oferece o valor financeiro adequado, um valor que eu estipulei como adequado, e eu recebo de muito bom grado este valor. Isso é um fluxo natural de desenvolvimento afetivo, afetividade na economia, gente, certo? Por quê? Porque o dinheiro, e eu falo isso no curso da Les Amplix, eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso. O dinheiro é só um representante do quê? Das trocas, né? Então, no início, o, o dinheiro voltando atrás, o papel moeda, né? Antes de ser papel moeda, é, nós eram as relações das moedas que tinham um valor de metal, e antes das moedas eram as pedras preciosas nas trocas. E primariamente era assim: eu tenho 1 quilo de arroz, você tem é, 10 ovelhas, quer dizer, 1 quilo de arroz, não, eu tenho 100, 200 quilos de arroz e você tem 5 ovelhas, e a gente trocava. Só que isso ficava muito complicado. Mas era troca. E continua sendo troca, não mudou nada. O papel moeda é só um representante, né? E então, e o contrário, quando nós maculamos esses valores de troca, né? Ou damos muito, por exemplo, um exemplo engraçado. Um exemplo de dinâmica do dar e receber. Por exemplo, quando alguém, pensando em valores, dá 10 e o outro que recebe só tem uma capacidade de devolver 5, de duas uma, se eu continuar dando 10, esse outro ele vai sentir uma espécie de inferiorização inconsciente, vai se sentir recebendo muito mais do que pode oferecer e no fundo vai se sentir desvalorizado como ser. Essa pessoa vai seguir dois caminhos com você. Ou ela pode te trair, ou ela vai se afastar de você. Então, o seu amor não de doação, ele não pode ser maior do que o outro pode te devolver. Entenda bem isso também. É, se você saca essa dinâmica, a tua vida pode modificar muito em relação a todas as relações que você tem na vida, né? Ahn, Então, se o outro pode te devolver 5, então dê 5, né? Dê 4,5 e ele te dá 4,6. Nisso, o que acontece? As relações se desenvolvem dentro de uma modéstia. E o amor entre adultos e o vínculo entre adultos, ele se desenvolve na modéstia. Essa é uma grande questão. A modéstia tem a ver com a justeza também, né? Por quê? Eh, Se por acaso eu me vejo numa situação onde eu preciso dar muito e não me vejo recebendo a altura da minha doação,
pode ser que eu esteja num complexo, camuflando algum complexo de inferioridade, por exemplo, e eu tô alimentando uma relação que no fundo não se desenvolve como amor, se desenvolve como qualquer outra coisa, menos como amor. Então, é por aí, né? Por aí que a gente vai pensando nisso, né? É, temos mais perguntas? Temos mais perguntas? Enfim, o que mais que podemos falar sobre o dar e receber? É, já falei da relação entre pais e filhos, né? Essa é a grande diferença entre a relação de adultos e a relação dos pais e filhos, né? É, os filhos recebem e os pais também. Todo filho ou filha nos convida, né, a desenvolver esse arquétipo do pai e da mãe dentro da nossa alma. E ser pai e ser mãe tem muito a ver com amor e doação mesmo. Realmente é uma relação de doação e de amor incondicional, onde os filhos recebem. Por quê? Porque tem uma relação mesmo de hierarquia. Eles são pequenos e nós somos grandes. É natural isso. O grande pode alimentar o pequeno para que ele se torne grande um dia e possa seguir sua vida. A natureza toda funciona assim. É um sistema que mantém as coisas vivas. E nossos filhos nos desafiam para que a gente assuma a nossa grandeza e nos desafiam mesmo, porque muitas vezes é nesse momento e só nesse momento que a gente começa a perceber que a gente pode mais, que a gente é grande e assume essa posição de dar, né? Mas na relação entre os adultos não é assim, né? É muito menor. A gente precisa colocar as coisas dentro de uma modéstia e uma concretude, que inclusive é um tema que eu vou falar com mais clareza na próxima live, né? O amor adulto ele tem a ver com pedidos concretos, né? Então, eu falo muito isso para os casais, né? Quando eu atendo casais. Como é que tá o fluxo do dar e receber entre vocês, né? Qual é a intersecção que cria um espaço em que vocês têm a clareza que estão dando e recebendo algo um do outro, né? Concretamente, não tem a ver com os protocolos nem com o arquétipo do amor. Tem a ver assim, olha, muito mais com a ideia mais simples do tipo, saindo das abstrações, né? Ah, eu te amo e preciso de você. Isso, isso não é um amor concreto. Não, eu te amo e preciso de você. Que sábado à noite a gente saia e vá ao samba, porque eu gosto muito de samba. Você que é outra pessoa, poderia me dar isso e eu gostaria muito de receber. E o outro vai olhar para sua vida e falar assim: "Ah, mas eu não gosto muito de samba, mas eu quero te dar isso e quero me dar isso também. E vamos ao samba no sábado à noite." Essa outra pessoa, ela vai ter uma porta aberta com você, porque um dia ela vai falar assim: "Olha, eu gosto muito de assistir jogo de futebol.
E queria que você fosse comigo assistir o Palmeiras e tá na arena e tá. Vamos? Sim, vamos. Porque eu também vou te dar algo que é meu, a minha presença, e vou estar com você lá. O que que acontece nessa dinâmica? E eu acho muito legal isso. Quando você dá alguma coisa que é sua, seu tempo, seu dinheiro, um presente, e o outro aceita e o outro toma aquilo para si, automaticamente você sente que a doação do seu amor foi concreta, foi vista e foi valorizada. E o outro, quando pode te retribuir, também vai sentir a mesma coisa. Ah, ele tomou algo que eu dei para ele, como para ele, então estou sendo valorizada, estou sendo vista, estou sendo reconhecida. E esse é um grandíssimo ponto, né? O fluxo do dar e receber, ele precisa ser concreto, né? Concreto que eu digo assim, as pessoas poderem perceber mesmo de uma maneira muito clara que elas deram algo e que isso foi visto, isso foi valorizado e que podem também receber algo, né? Então, e o contrário também gera muita frustração, né? Quando o outro não te dá o suficiente ou quer receber muito mais do que está doando. Essas coisas mesmo a gente verifica quando há questões, a gente verifica caso por caso, em sessões terapêuticas mesmo, né? É, como é que eu vou dizer? Esse é um tipo de análise que a gente vai fazer numa sessão onde uma sessão de constelação, né, de uma maneira muito sensível, muito particular, ou em sessões de terapia, né? Aqui eu tô falando mesmo de ideias gerais, né? Deixa eu ver que horas são. E também, enfim, e você vai incorporando essas ideias e realmente vai experimentando um outro tipo de dinâmica na vida, né? Então, esse é um grandíssimo tema em constelações familiares, né? Que a gente observa isso, né? Que mais, gente? Quem tá por aí, faça alguma pergunta que me ajuda. Tá bom. Eu tô pensando aqui mais alguma coisa para falar. Acho que uma coisa. Tá, a Babi perguntou aqui, boa. Sobre estabelecer diálogos para resgatar relações de afeto. Bom, a palavra diálogo ela pressupõe já um dar e receber
numa conversação, né? Não é uma discussão, é um diálogo, onde há um fluxo mesmo de você comunicar algo, você é escutado, mas você também vai escutar algo que o outro diz, né? Eu acho fantástico o diálogo, né? É, existem assim escolas de diálogo, né? Existem formas do diálogo ser não violento, né? Eu acho que o diálogo ele é fundamental, né? Nesse equilíbrio, mas é fundamental que você realmente perceba no diálogo o fluxo do dar e receber, né? Se você emitir uma informação, o outro precisa escutar de uma maneira que ele receba aquilo que foi dito e também possa se expressar e que você receba aquilo que foi dito. A partir disso, eu vejo que o vínculo e o afeto num diálogo podem se desenvolver super, né? Super, super. Acho muito, muito interessante esse caminho. É claro que o escutar é o fundamento mesmo para que a gente possa observar uma relação de dar e receber, né? E muitas vezes uma pessoa quer só falar, mas ela não está disposta a escutar. Muitas vezes o outro está muito disposto a escutar, mas não fala, não se expressa, não sabe se expressar bem, ou então há bloqueios. Então tudo isso a gente precisa observar, né? Mesmo observar essa, essa questão. É, o, uma coisa interessante sobre as leis sistêmicas, né? E quando eu falo leis sistêmicas, eu estou falando do pertencimento, que é uma das leis sistêmicas, que eu falei bastante na live passada sobre isso. É, o equilíbrio do dar e receber e as ordens familiares não são exatamente leis ou tábuas de leis, né? Estanques, mas são fenômenos que foram muito observados durante os muitos experimentos constelatórios. Cada constelação que se abre, a gente vai observando fenômenos e alguns padrões começaram a ser observados com muita frequência, né? É, e foram se desenvolvendo essas leis, que a gente chama de leis sistêmicas. E mais especificamente, um sistema não consegue se manter vivo se não há equilíbrio no dar e receber. Então, por exemplo, quando as pessoas me trazem questões de relação, seja elas quais forem, profissionais, afetivas, de amizade, a primeira coisa que nós temos que observar é como é que está o fluxo do dar e receber. Dependendo do que uma pessoa me conta, às vezes eu enxergo algo que já morreu, né? Algo que foi tão maculado pela falta do dar e receber que se torna já finalizado, né? É, por que eu tô falando isso? Porque realmente quando a gente vai deixando de lado certos princípios da natureza dentro dos movimentos da vida, como o dar e receber, eu posso fazer com que um sistema morra mesmo, né? Uma família, um casamento, uma relação de trabalho. E nós temos nesse sentido que mais olhar para a verdade
e aceitá-la, porque pode ser que você precise de uma nova relação que te faça ter verdadeiros desejos novos de doação ou alguém que possa ser capaz de te dar aquilo que você precisa, né? Então, eu já ouvi muito em algumas sessões, mas nossa, eu tenho tanto amor no coração, eu me dou tanto para as relações, me dou tanto para as pessoas. E muitas vezes eu pergunto, mas como é que está a recepção? Você está recebendo de volta o que te faz sentido? Porque se o amor tem uma via só de doação, é, você está se colocando numa posição mais de pai ou mãe do mundo do que um adulto que precisa receber de volta algo, né? E mesmo um mestre espiritual, né? Um, alguém que está supostamente ali dando algo para seus seguidores, para seus fiéis, para seus alunos. Ele está recebendo o amor de todos eles, o reconhecimento, a admiração, doações, né? Então o fluxo do dar e receber está ali, né? E esse princípio a gente pode ver o tempo todo funcionando, né? Observar isso na natureza, uma árvore recebe o gás carbônico e devolve para a atmosfera o oxigênio, né? A árvore está recebendo a luz do sol através das folhas, realizando a fotossíntese e gerando energia para a natureza, gerando. E o tempo todo há uma recepção, uma doação, uma recepção, uma doação. A própria respiração é isso, né? Se a gente inspira, recebe e solta algo, né? O princípio do dar e receber tá aí novamente. Então, é bem nessa, né? Mais alguma pergunta? Porque já estou finalizando, daqui a uns minutinhos já. Façam perguntas para mim. Olha, o que eu vou dizer? O curso online da Les Amplix tá super legal. É um curso meu de 8 aulas. Nesse curso eu estou falando das 3 leis sistêmicas, dou muitos exemplos e também nós trabalhamos os princípios através de várias visualizações, né? Visualizações com músicas que foram compostas por mim e executadas por mim também. Eu sou músico, sou artista também, né? Ahn, É um curso super adequado para o público geral interessado em autoconhecimento e para o público dos terapeutas que tem interesse em, em realmente entender os princípios da constelação familiar sistêmica para aplicar nas suas áreas de conhecimento, nas suas próprias terapias. Eu mesmo tenho dado treinamentos para terapeutas de diferentes áreas, aonde é, eu, eu trago os princípios da constelação familiares aplicáveis a terapeutas que trabalham com fitoterapia, outros que trabalham com saúde mental, né? Alguns exemplos assim, né? E, enfim, esse curso está bem legal, a gente fez com muito carinho e de repente você se interessa e adquire o curso.
Tá um valor super legal também, dá pra fazer pelo cartão de crédito e tudo. Enfim, é isso, gente. Acho que vou me despedir, tá? Quero agradecer a Lesamplix, sempre, sempre, a Nair, Juvetori, a equipe dos professores, sou um dos professores da equipe, né? Estarei chegando em São Paulo dia 2 de abril agora e vou abrir a agenda para atendimentos. A Lesamplix também vai me ajudar a divulgar isso aí também, né? Enfim, eu e a Anaí vamos dar uma oficina sobre masculinidade, e também vou fazer um círculo de homens. Enfim, também vamos divulgar isso, né? E nesse mês de abril eu vou estar fazendo os grupos de constelação e os atendimentos individuais, ok? Então é isso. Boa noite, tá bom? E ficamos por aqui. Beijos, beijos, beijos. Até.